Olá, jaconeiro! Olá, jaconeira! Olá a todos que nos acompanham na TV Papo by Bitcom. Está no ar o Papo Online deste sábado, 26 de dezembro de 2020, a última edição do Papo Online neste ano. Claro que seguimos as nossas conversas, os nossos bate-papos aqui no canal do Esporte Clube Juventude no ano de 2021 e que ele seja, claro, muito glorioso para o Esporte Clube Juventude. Papo Online que tem o oferecimento de internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega. O nosso convidado deste sábado é o Hugo Leonardo, analista de desempenho do Juventude, membro da comissão técnica da equipe profissional do Verdão. Tudo bem, Hugo? Um prazer a gente receber aqui na TV Papo. Tudo bem, Pedro? Prazer, satisfação em estar aqui com vocês. Sempre tenho acompanhado o canal aí, excelente trabalho que vocês fazem. É uma satisfação estar aqui com vocês, falar um pouco do nosso trabalho no dia a dia no Juventude. Final de ano, muitos jogos, Série B chegando ao fim, muito trabalho para um analista também, né? Muito, Pedro, muito. Vai afundilando ali, né? Chega a final de competição, então mais trabalho, mais análises, conta de muita viagem também. Esse período, esse ano atípico, né? Que a gente vive por conta da pandemia, do Covid, então a gente tá com muito trabalho, graças a Deus, né? Estamos trabalhando forte aí, para se Deus quiser a gente no final do ano ser consagrado aí com esse acesso aí, que é que o torcedor tá querendo. A gente ouve, por vezes, as entrevistas do Pintado, ele comentando, né? Essa semana, pelas viagens, pelo desgaste, não vai dar para treinar, vai ser muita orientação por vídeo, né? Qual a tua importância como analista para colaborar com esses vídeos e essas análises que o treinador, os auxiliares utilizam para passar para os atletas? Juventude tem um departamento de análise, né, bem integrado hoje lá no clube, que conta comigo, com o Luan também, e a gente faz um trabalho bem legal junto com a comissão técnica. O professor Pintado utiliza bastante nosso departamento, está sempre lá com a gente nessa questão de produção de vídeo, de análise de adversário, da nossa equipe, treinamento, junto com seus auxiliares, e facilita bastante, né? A gente sabe que é um pouco período de treino que a gente está tendo por conta das viagens, número de jogos, então basicamente às vezes muitos treinos são os vídeos, onde a gente consegue fazer as correções com os jogadores, com a comissão, para poder otimizar esse tempo nosso, para preparar para o jogo. Aqui no Papo Online, uma série de convidados que passam por aqui são dirigentes que passaram pelo Juventude em outros momentos, né? E alguns deles até comentam que naquela época tinha o treinador, um auxiliar e eles todos se desdobravam em muitas funções, né? Que hoje no futebol são mais específicas, né? Tem um treinador de goleiros, tem um auxiliar de preparação física e tem também agora, mais recentemente, o analista de desempenho. Hugo, explica para quem, eu acho que muita gente já sabe, né? Porque é uma coisa que já está se popularizando. Mas o que é o analista de desempenho? Qual é especificamente a tua função hoje no clube? O analista de desempenho hoje, Pedro, eu defino muito como o profissional responsável por transformar dados em informação. Então a gente trata esses dados em forma de scouts, em formas quantitativas, que são mais os números, em forma qualitativa a imagem do jogo. E a gente procura tratar esses dados e transformar em informação. Então, hoje um departamento de análise de desempenho ou analista de desempenho é um dos profissionais que praticamente fala com todos os departamentos do clube. Que a gente está integrado ali com a comissão técnica nessa questão de análise de jogo, análise de adversário, análise de treinamentos para a melhoria da nossa equipe. Como também a gente, às vezes o departamento jurídico, por exemplo, necessita de algum vídeo para a defesa de algum atleta, e a gente também somos profissionais que dão esse suporte. Questão do marketing do departamento do clube, às vezes quer fazer uma matéria, alguma coisa, quer os dados estatísticos dos jogadores, a gente também é o que dá. Então, questão de contratação, análise de mercado, é a gente que monta basicamente alguns relatórios sobre esses jogadores que estão vindo, jogadores interessantes, a gente que também faz monitoramento de outros atletas, de possíveis contratações. Então, basicamente, a gente fala com todos os membros do clube. Então, hoje é de suma importância um clube
ter o departamento de análise, ter o analista, que é ele que vai fazer esse tratamento de dados para poder transformar em informação. Então são realmente várias tarefas, né? E tem o período pré-jogo, tem o dia do jogo, tem o pós-jogo, para a gente fragmentar um pouco isso. Durante a semana, assim, na preparação para o jogo, qual é a função do analista na comissão técnica do Pintado, por exemplo? A gente trabalha sempre com um jogo antecipado, né? Então, hoje a gente, por exemplo, hoje a gente joga contra o CSA, a gente já está finalizando o material do próximo adversário, que é o Operário. Porque aí amanhã a gente já está sentando com a comissão do Pintado, do professor Pintado, e passando para ele todas as informações do Operário. Como o Operário joga, como seus pontos fortes, seus pontos fracos. E aí em cima todo do nosso jeito de jogar, né? Do nosso modelo de jogo, para poder o professor Pintado e seus auxiliares transformar isso no treino. Para a gente poder treinar, adequar a nossa equipe. E aí durante essa semana a gente, não só a comissão técnica, mas os jogadores também recebem essas informações em vídeos, em números, não só do Operário, mas também do nosso jogo contra o CSA, como eles foram, seus vídeos individuais, seus lances positivos, negativos, para a gente poder também, para eles poderem também ver seus erros e poder melhorar, e seus acertos e poder aprimorar. Então é um trabalho que a gente não para, né? A gente está sempre vendo um adversário por cima do outro para poder otimizar para a comissão. E aí durante o jogo, eu estava até falando contigo, né? Durante o jogo a gente também, a gente hoje no Juventude, o Juventude foi um dos primeiros clubes, eu acho, no Brasil a conseguir ter essas imagens do jogo em tempo real, né? Então, de forma rápida ali no vestiário, a gente usa um programa argentino que no intervalo do jogo, o professor Pintado ele já consegue ter no iPad ali algumas imagens do jogo de situações que a gente necessita ver para corrigir. E não só o Pintado, como os jogadores também no vestiário, em telão, também conseguem ver se o professor Pintado quiser fazer alguma correção. Então ajuda muito nesse processo os jogadores para sua correção também durante o jogo. E pós-jogo a gente trata com as estatísticas, com os dados, para poder auxiliar também toda a comissão e demais profissionais do clube. Esse processo durante o jogo, né, especificamente no intervalo, que é quando o treinador consegue parar ali para observar. A gente pensa assim, mas é só ter uma TV ali, a TV passa os melhores momentos. Mas essas imagens que vocês da análise separam, elas são diferentes do que, por exemplo, uma transmissão da TV, ela apresenta para a gente que está assistindo a partida apenas. Sim, é muito diferente, porque a gente conta com o privilégio de poder assistir o jogo em câmera aberta, né? Então toda a nossa análise é baseada a gente conseguindo visualizar os 22 jogadores. Então a gente consegue ver toda a gestão de espaço de todos os jogadores. Então a gente consegue ver esse espaço de jogo. Numa filmagem de TV, geralmente a filmagem é muito na bola, né? No que está acontecendo ali. E a gente consegue ver todos os 22 jogadores para fazer essas correções, espaços, compactação, por exemplo. Então é muito importante essa filmagem aberta. Um intervalo de jogo tem 15 minutos, né? No momento que o árbitro apita, e aí o jogador tá saindo, às vezes tem aquela reclamação com a arbitragem, uma resenha aqui, outra ali, isso aí já vai diminuindo um pouco. Tem um momento de descanso dos jogadores também, que eles precisam se recuperar ali para mais 45 ou mais que vem pela frente. Essa passagem de informação, como é que ela funciona? Ela é muito rápida? Vocês entregam muito conteúdo, pouco? Como é que funciona isso? Porque é muito rápido ali, né? É muito rápido, então a gente tem que ser o mais objetivo possível. Até também, como você falou, tem a questão do descanso dos atletas, o tempo. Então, a gente não é uma coisa que a gente faz no dia, a gente alinha já durante a semana. A gente já sabe o que a gente vai poder encontrar do Operário, o que a gente não vai poder encontrar, os pontos fortes, os pontos fracos. A gente também sabe o que a gente treinou, o que a gente vem treinado, o que a gente teve de estratégia para aquela partida. Então, a gente vai bem organizado para isso. Então, no momento do primeiro tempo ali, por exemplo, do jogo, eu já sei, a gente já consegue ter a leitura do que a gente conseguiu fazer, do que a gente não conseguiu fazer, o que é que a gente está sofrendo, por exemplo, o que é que a gente está indo bem. E isso a gente consegue filtrar para descer com 2, 3, 4 vídeos ali de 15 segundos, 30 segundos, de situações específicas. E quando dá 42, 43 minutos, eu já consigo descer para o vestiário. E quando o professor Pintado e seus auxiliares chegam na sala, eu já estou esperando com esse vídeo. Então a gente discute em 2, 3 minutos ali um pouco as situações, mostra o vídeo e ele já consegue sair para fazer as correções. Então
dá tempo e ainda sobra tempo, porque a gente consegue ser bem objetivo. Não adianta a gente passar muita também informação e os jogadores não ter esse filtro. Então a gente procura ser o mais objetivo possível e pontual também. Hugo, você é pernambucano, né? Chegou ao Juventude para a temporada passada, né? Como é que surgiu o Juventude na tua vida? Juventude foi bem interessante, cara. Foi de Eu estava no Paraguai, né? Estava no Paraguai na seleção, onde eu trabalhei 2 anos e ainda presto alguns trabalhos para lá em algumas convocações. E eu fiz um curso da CBF. E aí foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Josué. E aí fiz uma amizade com ele, a gente estreitou a amizade e pintou a oportunidade de o departamento aqui trazer mais um analista para a gente poder fazer um trabalho bacana aí. E aí foi quando pintou o convite de Josué, um projeto legal, onde o Juventude já tinha um departamento, então isso me alegrou bastante. Um clube grande, que eu já conhecia, sabia de toda a estrutura, de todo o que podia ser importante. Então foi muito bom. E aí eu vim para cá para trabalhar com o Josué. E em 1 mês, eu acho, 2 meses, Josué teve a oportunidade também de ir para Chapecoense, né? Trabalhar lá, e eu fiquei como coordenador do departamento, onde a gente vem há basicamente 2 anos, né? Campanha da Série C e agora a campanha da Série B. A gente consegue fazer um trabalho bem legal no departamento ali de Juventude. E nesse período passou Luiz Carlos Vinck, Marquinhos Santos e agora o Pintado, né? Cada treinador tem a sua característica, né? Mas todos utilizam o departamento? Sim. Quando eu cheguei aqui, eu acredito que foi no último jogo no penúltimo, eu acho, do Julinho ainda. Então, ainda no Julinho. Ainda foi mais um treinador que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar. Eu costumo dizer, cara, que o analista de desempenho ele tem que se adaptar. O departamento de análise ele tem que ter seus protocolos, porém, ele também tem que ter esse filtro com os treinadores, porque são trabalhos diferentes, muitas vezes são pessoas diferentes, tem um jeito de trabalhar diferente, então tu tem que ser bem aberto para as suas metodologias. Todos os treinadores que passaram aqui no Juventude sempre trabalharam muito bem com o departamento, sempre entregaram bastante, sempre utilizaram todos os nossos materiais e fizeram coisas boas. E cada um tem sua metodologia de trabalho, né? Um usa mais isso, outro usa mais aquilo. Então isso a gente vai conseguindo adaptar o nosso trabalho para fazer um trabalho bem legal. Você é profissional de educação física e dentro da área futebol há inúmeras possibilidades, né? Treinador, preparador físico, enfim. Como é que você teve a oportunidade e seguiu esse caminho de ser analista de desempenho? O analista de desempenho trabalha muito com análise do jogo, né? Então eu sempre fui apaixonado por futebol, então antes de me formar, eu sempre trabalhei, como eu tinha jogado futsal, então eu já trabalhava, né, em escolas, dava aula de futebol, futsal, em escolas, em clubes, em Recife, e depois fui para o campo, trabalhei muito como auxiliar em categoria de base, trabalhei no Santa Cruz, no Atlético Pernambucano, e aí quando surgiu comecei a conhecer alguns profissionais da análise de desempenho e me interessei por esse estudo do jogo. E aí foi quando eu já estava fazendo especialização, comecei a fazer especialização em futebol, né? Sou especialista em futebol na UFV de Minas, uma das melhores faculdades hoje da América do Sul, que diz respeito a futebol, então... É a Universidade Federal de Viçosa. É a Universidade Federal de Viçosa, então foi muito importante. E aí, consequentemente, já tive o convite de trabalhar na Seleção Paraguaia, né? Onde eu passei 3 anos, não com futebol, eu fiz muito trabalho lá, freelance, né, para clubes, e trabalhei com a seleção de futebol de praia lá, onde me deu um leque muito grande, cara, para trabalhar com futebol, porque eu conheci quase 10 países, né, então fiz muitas amizades, network muito bom, muitos cursos que eu tive a oportunidade de fazer também em outros países, como o curso da Comebol, então isso me agregou bastante ao profissional que eu sou hoje. Futebol sempre teve na tua vida, desde criança? Sempre, de casa? Sempre teve. Minha família é toda de educadores, né? Então, praticamente, eu nasci dentro de uma escola. Então, teus pais são professores de educação física também? Meus pais são professores, meus avós, então... Tem escola particular também em Recife, minha família. Então, já nasci dentro da quadra, né? Meu pai, professor de educação física. Então, já vem de família ali.
E te ensinou direitinho a jogar? Pô, eu enrolei, né? Não... Tentei. Nossa produção aqui me passou que tu tem um título de Taça Brasil na base. Pô, acharam isso aí, cara. É. Conseguiram achar isso aí. É verdade, a Taça Brasil nos torneios tradicionais, né? Fui campeão brasileiro sub-17. Fui campeão pernambucano umas 3 vezes, eu acho. Tem alguns. Dava pra enrolar. Enrolava bem. Mas aí depois tive que vir pra estudar. Agora pouco, né? São raros os treinos que são abertos, né? Mas até o ano passado a gente conseguia acompanhar no dia a dia, inclusive o dia do rachão, né? Tinha vezes que tu era o juiz, mas eu já vi tu jogar muitas vezes também. Eu vi os jogadores ali te tirando e tal, e tu fazia o teu papel no rachão ali, né? Não, eu acho essa comissão nossa aí, acho que eu tenho vaga aí pela comissão, eu consigo ter uma vaguinha ali. Daquele dia que tiver o jogo da comissão contra a imprensa, o Pintado te escala, será? Pô, ele vai ser o volantão ali. Não, ele é o capitão, né? Capitão, camisa 5 ali. Mas eu acho que eu tenho vaga no time dele aí, porque nossa comissão não tem muito balanço, não. Pois é. E Hugo, tu veio lá de Pernambuco, Recife, enfim, é um local de torcida de massa, né? Esporte, Santa Cruz, Náutico também, né? Como é que foi lidar com isso, até trazendo para uma proporção aqui para o Rio Grande do Sul, que tem Grêmio e Inter numa dimensão, depois a Juventude vem com a força do interior, assim. Eu trabalhei em Santa Cruz, né, na base, e a gente sabe que Santa Cruz Sport ali são um time de massa, mas, cara, eu te falar, quando pintou o convite aqui do Juventude, a gente vê lá, o Juventude é um clube charmoso, né, cara, é um clube da Serra, mas que tem a torcida fiel ali, o Jacone mesmo ali, já te presenciei nesses 2 anos ali, inúmeras partidas, por aquele corredor jaconeiro ali que só de falar arrepia. Então, cada clube tem seu charme, né? Cada clube tem seu encanto. Tem clubes que tem grande torcida, mas não consegue emocionar, de repente, num clube de média torcida. Então, eu me adaptei muito, não vejo que o Juventude é uma grande força, principalmente na minha área, cara. Eu falo sempre que hoje o Juventude, questão de análise de desempenho de departamento, não deixa a desejar para nenhum clube praticamente da Série A. Então a gente tem uma estrutura muito boa. Aqui o clube hoje dá uma estrutura muito boa para todas as áreas aqui trabalhar, implementar o seu trabalho. Por isso que eu acho que o trabalho vem dando tão certo. Quase todo mundo acompanha o corredor jaconeiro do lado de fora do ônibus, do lado de dentro do ônibus. Para vocês que recebem aquilo, porque o corredor é feito para vocês ali, os jogadores, a comissão técnica que estão chegando no ônibus, né? Como é que é o sentimento ali dentro, né, daquela massa apoiando vocês? Não, é diferente, cara. Como eu falei, cada time tem seu charme e a torcida de Juventude é muito boa, cara. Emociona mesmo e pude presenciar ano passado, né, na questão dos acessos, Copa do Brasil e... jogadores que a gente sabe que já passaram por grandes clubes também, de torcida de massa, e também se sentem isso, se emocionam também, então é muito importante, cara. Torcida junto. A gente sabe que essa pandemia, né, a gente tá vivendo um ano atípico, mas o Jacone sempre vai ser fator predominante aí pra gente nas partidas e com a torcida ainda mais. Pois é, o ano atípico, aí teve uma grande vitória no Clássico, por exemplo, que não teve torcida. As classificações até emocionantes nos pênaltis da Copa do Brasil, né, contra o 15, contra o América também, foram fora de casa. Mas ano passado o Juventude teve grandes jogos, né? O acesso contra o Imperatriz, com o estádio lotado, aquela virada contra o Botafogo. Esses estão na tua listinha aí de jogos? Tá, todos esses aí estão na lista, cara. Principalmente Copa do Brasil, né? Graças a Deus a gente tá 2 anos aí chegando nas oitavas de finais. Isso é muito difícil, muito difícil. A gente tem que valorizar. A gente aqui da Serra, torcedor do Juventude, tem que valorizar. Não é fácil. 2 anos seguidos contra clubes grandes, né? Também, que a gente conseguiu eliminar. Então, tá muito bacana esse link, né? Torcida e clube, jogadores, a gente tá conseguindo fazer bem nesses 2 anos. O jogo contra o Imperatriz, claro, tinha importância por ser um acesso, por chegar à Série B, que era o grande objetivo, mas o Renato Cajá decidiu que o jogo ia ter ali 30 minutos e depois o pessoal ia fazer festa só, né? Porque ele resolveu. Contra o Botafogo foi mais emocionante, né? Por ser nos acréscimos.
Contra o Imperatriz, cara, é assim, eu acho que nem o torcedor mais otimista esperava que fosse um jogo ter sido tão rápido, né? Sim. Mas a gente de dentro, a gente sabia que a gente tinha tudo para realmente subir, porque o nosso time era muito qualificado. A gente tinha jogador para isso, que podia decidir uma partida rapidamente. A gente sofreu um pouquinho no jogo de ida, né? Questão até do clima também, clima, estádio. A gente sofreu um pouco gramado, mas a gente sabia que aqui no Jacone a gente ia fazer um grande jogo. Não tão rápido assim, mas a gente saiu do vestiário determinado sim em matar o jogo no primeiro tempo. E a gente ter a classificação no primeiro tempo. E juntando isso tudo, né, a qualidade dos nossos jogadores, Renato Cajá dispensa comentários, é um jogador decisivo que a gente sabe que pode decidir o jogo com uma bola e foi o que ele fez. Pois é. Hugo, você comentou a respeito da estrutura do Juventude em termos de análise de desempenho, o departamento como um todo. Você tem essa experiência de com a seleção do Paraguai de beach soccer viajar o mundo todo e certamente nessa disputa de Série B, de Copa do Brasil, de estar em contato com outras comissões técnicas, né, e ter o network com colegas de trabalho. A gente pensando sempre com otimismo aqui, o Juventude chegando na Série A, por exemplo, o que o departamento pode evoluir, onde é que vocês querem crescer dentro da análise de desempenho? Eu sou muito... Quem me conhece no dia a dia do clube ali sabe que nesse termo eu sou um pouco chato até, porque eu sempre quero estar trazendo coisa nova ali pro clube, sempre quero estar um pouco à frente, para que a gente ande junto mesmo. Então, mas como eu te falei, hoje o departamento de juventude não deixa a desejar nenhum, acho, departamento de Série B e Série A. A gente tem uma grande estrutura aqui, tem softwares que... A gente tem esse software argentino que a gente já consegue fazer basicamente um trabalho legal. A gente também conta com o Start hoje, que acredito que poucos clubes da Série B têm, que é um programa russo, que a gente consegue também fazer muita coisa nele. E é uma união, né, cara? O trabalho está sendo bem executado porque a gente no departamento a gente tem essa preocupação de estar trazendo coisa nova e para agregar a nossa comissão, os jogadores e também a diretoria, né? Queria também agradecer a toda a diretoria de juventude, o presidente Valtinho, Oswaldo Pioné, Paulo, o pessoal Adame, Marciano, todo o pessoal seu Pisa, Miglio, porque é um trabalho realmente em conjunto. A gente está prezando alguma coisa, a gente fica no pé, a gente faz projeto, a gente tira isso, tira aquilo, mas eles sempre conseguem pra gente. Em 2 anos que eu tô aqui, nessa questão realmente eu não tenho nada a falar, que tudo que a gente tentou trazer para cá, implementar, que pudesse melhorar um pouquinho o nosso futebol dentro de campo, todo mundo fez, todo mundo correu atrás. Então, acredito que não será diferente, se Deus quiser, com acesso. A gente tem muita coisa ainda para melhorar, mas vai melhorar, tenho certeza disso. Não, e é legal, né, ver o clube apostando também, né, nesse suporte tecnológico que hoje faz muito a diferença no futebol. Hugo, a decisão final é sempre do treinador, né, mas tem algum momento que tu possa citar assim que, teve aquele lance que vocês já fizeram a preparação durante a semana, sabiam que podia acontecer, realmente aconteceu, teve sucesso, assim, esse ano aconteceu algum momento assim que vale destaque? A gente dá todo o subsídio para a comissão, né? A gente é o profissional que a gente auxilia, mas não toma decisão. Porém, há uma abertura muito grande, né, entre a gente também dá nossa opinião. A gente tem vários fatores, por exemplo, as disputas de pênaltis, né, da Copa do Brasil, por exemplo. Acho que Marcelo sempre te elogia. Carné sempre costuma citar. Ele é um grande estudioso, Carné, então, a gente vai jogar uma final, uma decisão, ele está 2 semanas já me pedindo uma análise de pênalti. A gente analisa todos os batedores, como o cara vai bater na bola, como o cara corre, como o cara costuma bater, tudo. Então a gente tenta filtrar o máximo. Citei até também ano passado, eu acho, o primeiro gol contra a Acreano do Rafael Bastos, eu acho. A gente foi muito forte ali, porque a gente percebeu uma semana que o goleiro dele jogava muito adiantado, e era um jogo que a gente precisava ganhar. E o Bastos falou que a primeira bola não ia nem olhar para a barra, ia encobrir o goleiro e... Foi um golaço. A primeira bola ele já conseguiu fazer. Então a gente tem sempre alguma história para contar que realmente os jogadores abraçam. Hoje, estava falando os meninos da entrevista, que até teve essa dúvida. Os jogadores hoje, se tu passar
atrasar uma horinha de enviar algum material, eles vêm no teu privado para cobrar. Pô, tu não enviou ainda e tal, porque o material realmente... vai no WhatsApp ali ou vocês têm uma ferramenta específica? A gente manda muito, a gente faz pelas ferramentas, mas a gente costuma otimizar, né? Que seja o mais cômodo para os meninos. Eu não gosto de dar nenhum trabalho que eles tenham de pegar um computador e ligar. Eu costumo mandar tudo no celular deles, que eles estão sempre com ele na mão ali. A gente consegue mandar, exemplo, a gente joga contra o CSA hoje, amanhã pela manhã chega todos os lances individual de cada jogador. Pra eles verem o que eles acertaram, o que eles erraram. Automaticamente já recebe material do operário também. Pô, só atacando, exemplo, o Cajá, ele vai jogar numa zona de meio campo, então ele recebe o vídeo dos volantes do adversário, para ele poder ver a característica, onde ele vai se sentir melhor. Então é um trabalho muito conjunto e que vem dando certo. Hugo, tá bem adaptado aí, 2 anos já em Caxias do Sul. Sente saudade do calor de Recife, né? Cara, eu me adaptei muito bem aqui a Caxias. Tava falando mais cedo aí, eu trabalhei nesse tempo todo que eu tô fora, eu sempre costumei morar e trabalhar em capitais, né? Então, qualidade de vida a gente sabe que você sai cedo para trabalhar, chega muito tarde. Então, aqui em Caxias, a cidade é maravilhosa, cara. Você tem essa qualidade de vida, né? De poder trabalhar pela manhã, ir em casa, voltar, fazer as coisas realmente com qualidade. Então, estou muito adaptado aqui. O clube acolheu super bem. Estou há 2 anos aqui praticamente e a gente não teve férias, né? Então, muito legal, cara. Cidade muito boa e o clube também muito bom de trabalhar. Hugo, obrigado pela nossa participação aqui no Papo Online, que a sua trajetória no Juventude seja longa, né? Que a gente termine essa temporada com o acesso à primeira divisão. Grande abraço. Pô, eu que agradeço, Pedrão, agradeço a todos vocês. Sempre que precisar a gente está à disposição, está de portas abertas lá o clube, para quem quiser ir lá, conhecer o departamento. Eu sei que muita gente fala comigo pela curiosidade de saber como é, e a gente sempre abre as portas para isso, que eu acho que o clube tem que ser uma família, tem que estar com as portas abertas para quem puder ajudar aí, integrar, a gente está de portas abertas. Valeu, Hugo, analista de desempenho do Juventude. Esse foi o Papo Online, edição 35, no oferecimento de Bitcoin e TV e Internet Provider. Último Papo Online do ano de 2020. A gente deseja já um excelente final de ano a todo o torcedor jaconeiro e que em 2021 o Papo Online está de volta e que também o Juventude conquiste o acesso à Série A para a próxima temporada. Grande abraço. Tchau, tchau. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida. Outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito